Antes de eu adentrar ao discurso que me traz hoje mais uma vez nessa tribuna, eu gostaria primeiro de esclarecer uma notícia vinculada no jornal O Globo e na revista Veja, no Radar, onde dizia do meu projeto de castração química. Está correto? É um modelo dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, do estado de Califórnia, mas, ao mesmo tempo, no final, o repórter diz o seguinte: como é que um senador que faz um projeto desse e, ao mesmo tempo, foi julgado pela compra de voto e condenado? Então, eu queria aqui aproveitar a tribuna dessa casa, que é o que nos resta, dizer para o jornalista, falei com ele hoje, liguei, da revista Veja, que, infelizmente, o que foi publicado lá não é verdadeiro, não está correto. Em todas as instâncias superiores, no meu processo de julgamento por compra de voto, que eu fui denunciado pelo Ministério Público Eleitoral do Estado de Rondônia, porque a Polícia Federal do Estado de Rondônia fez o inquérito, indiciou os corruptos que compraram o voto, foi cassado, perdeu o mandato aqui nessa casa, seus familiares também foram punidos, e ao mesmo tempo eu fui denunciado pelo procurador e fui absolvido nas instâncias superiores aqui em Brasília, e ficou provado a minha inocência quanto à questão daquele processo de compra de voto. Então, portanto, eu gostaria que, com humildade, tanto a revista Veja, na programação Radar, como o Globo que fizesse a mesma correção. Mas o que me ocupa hoje nessa tribuna aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, infelizmente, quando ao mesmo tempo a gente luta para poder ajudar a melhorar a situação do Brasil, quando ao mesmo tempo a gente tem uma vitória de um dos processos da gente e, de repente, o que a gente percebe é mais processos contra a minha pessoa. Em 2 anos, senadora Ana Amélia, senhores senadores, de mandato como senador, eu nunca usei a tribuna dessa casa para me beneficiar politicamente ou para me ajudar em algum processo que eu tenho contra a minha pessoa. Mas o que o Ministério Público Federal do meu estado de Rondônia está fazendo é inaceitável, é inadmissível. O que estão fazendo, utilizando a instituição no corporativismo e no benefício próprio. Isso que eu estou falando aqui, eu estou usando a tribuna do Senado e estou falando e provo. Eu fui governador do estado de Rondônia, senador Santônio, por 2 mandatos, por 7 anos e 3 meses. A mídia nacional divulgava que o estado de Rondônia, na época da Marina Silva, na época do MINC, como se nós fôssemos um dos maiores desbravadores da Amazônia, que nós autorizávamos tirar madeira de áreas de fronas e área indígena. E nós, políticos, é que pagava a conta. E quem, na verdade, autorizou tirar madeira, quem fechou os olhos para tirar diamante e que tira até hoje da reserva indígena Roosevelt, é o Ministério Público Federal. Eu estou falando e vou provar. No meio do meu discurso, depois eu vou mostrar documento. Documento que vai além disso tudo. Da mesma maneira, senadora Ana Amélia, da mesma maneira que quando eu falei na semana passada aqui nessa casa, que tinha um procurador que vivia me perseguindo, no processo de 2007, que abriu de probidade administrativa contra a minha pessoa, ele não teve coragem, o doutor Reginaldo Trindade, nem de ouvir, nem de indiciar o secretário de Segurança Pública e o diretor de polícia, nem ouvir, para produzir prova, saber se eu tinha autorizado ou não abrir aquele inquérito policial. Eu estava nos Estados Unidos, com a minha família, estava afastado do cargo, mas mesmo assim, ele me pinçou no meio, criou um fato, eu estou provando e vou provar nos tribunais, porque tem recursos superiores, que ele se utilizou, que ele deixou, era obrigação dele ter denunciado, ou ter ouvido as demais testemunhas para poder produzir a prova. Mas aqui eu quero ir além hoje. Aqui eu quero dizer que, na época, como governador do estado de Rondônia,
no ato da atribuição que competia ao procurador de Estado, foi feita uma denúncia de documento que chegou em nossa mão, da extração ilegal de madeira, de extração ilegal de diamante. E aqui foi encaminhado o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público Federal do Brasil. E a denúncia, que foi protocolada no dia 25 de agosto de 2011, foi apreciada pelo corregedor do Ministério Público e, ao mesmo tempo, disse, depois de ter apreciado, que o procurador tinha agido na forma da lei. Eu, não satisfeito com a investigação que não foi feita, porque na época nós denunciamos para o ministro da Justiça, o ministro da Justiça mandou que apurasse, fizeram 3 cantos, os documentos que foi no processo para apurar, nenhum de nós, nem o Estado na época foi ouvido, e o Ministério Público do Estado de Rondônia abriu outro procedimento, senhora presidente, senhores senadores, para saber quem foi que apurou as provas contra o procurador. As provas estão dentro do próprio governo federal. Eu, não satisfeito, eu fiz um pedido de repreciação. E o pedido de repreciação foi com documentos e foi ainda com a degravação. Eu gostaria de mostrar aqui, mas aqui nós não temos telão. Eu gostaria de mostrar aqui o depoimento do cacique Amir Suruí, que junto numa reunião com membros do IBAMA, com membros da FUNAI e com o procurador-geral do Ministério Público, do Reginaldo Trindade, ele diz aqui o seguinte, diz Amir Suruí, chefe do Suruí: eu não acho legal a forma que o Suruí explora madeira. Para mim, durante esses 25 anos que o Suruí explora madeira ilegal, e sempre vai continuar assim, eu não acho justo, não justifica em nenhum momento que o Suruí vai lá e diz que é precariedade. Eu digo aqui, claramente, com decisão que foi tomada aqui, eu fiquei decepcionado com o Ministério Público, com o doutor Reginaldo Trindade, que estava junto, procurador federal do Ministério Público. Eu fiquei decepcionado com o Ministério Público. Tem que assumir seu papel e realmente dissesse assim que acabou e pronto. Entendeu, doutor? Mas eu sabia que eu tinha como, se eu quisesse, isso aqui são as palavras do índio. Se quisesse como cidadão, eu tinha que como denunciar. Ele diz, mas eu sabia que eu tinha como. Se eu quisesse, ele virou para o procurador. Se eu quisesse como cidadão, eu tinha como denunciar, como cidadão, o Ministério Público. Mas eu não fiz. Em resposta a esse desabafo do líder Suruí, o representante legal do Ministério Público, doutor Reginaldo Trindade: gente, não se lida com questão indígena. Você deve saber muito mais que eu, Amir, como se lida com uma pessoa qualquer. Pega o caso do Cinta Larga. Quem não sabe que no Cinta Largas tem... No Cinta Larga está tentando... Não. Pega o caso do Cinta Larga. Quem não sabe que no Cinta Largas está tendo garimpagem ilegal? O procurador federal está falando que tem garimpagem ilegal dentro da reserva indígena de Cinta Larga, tirando diamante. Agora eu pergunto, eu tenho condições de ir à justiça, conseguir uma ordem judicial, baixar o exército, a Polícia Federal lá e botar tudo abaixo? Ele tem condições sim, porque é procurador federal, porque contra político eles fazem isso. Mas a sua obrigação como procurador não o fez. E isso é o razoável, está entendendo? Tentei costurar a paralisação imediata das atividades, mas continuo com a minha posição. Então está aqui, senadora Amélia, nossa presidente, eu fiz a denúncia aqui, uma fita, isso que é um vídeo, gravado pelos índios Suruí, aonde está lá o aval do Ministério Público Federal para a extração ilegal de madeira. Você, um político, a senhora, o senhor, uma dona de casa, um madeireiro, um caminhoneiro, vocês que tirar uma árvore dentro da reserva indígena é crime.
Você que tirar uma tora de uma reserva indígena é crime. Você que tirar castanho, tirar diamante é crime. Mas um procurador federal participou da reunião, teve o aval e autorizou tirar madeira ilegal dentro daquela área indígena. E sabe quem ficou no desgaste público? Vocês sabem quem? Ficou nos 4 cantos do país e a nível nacional, a nível mundial, como se nós fôssemos o depredador da natureza. Foi o besta aqui, foi o otário aqui, que era governador do estado de Rondônia, que levava a culpa pela inoperância, pela complacência, pela participação, pela conivência do Ministério Público Federal do meu estado. Não bastasse isso, não bastasse as denúncias que eu fiz, nossa presidente, o corregedor-geral, o subprocurador-geral da República, corregedor-geral do Ministério Público, Eugênio José Guilherme de Aragão, disse que ele fez em nome da instituição, que estava tudo legal. Estava tudo legal. Então isso quer dizer que o Ministério Público pode tudo. O Ministério Público pode, entendeu, autorizar a extração ilegal de madeira, pode a extração ilegal de diamante, ele pode tudo. E aí um cidadão comum, ou um homem público igual o Ivo Cassol, vem em público, faz a denúncia. Além, eu também fiz a denúncia na Corregedoria Nacional do Ministério Público, até agora não tive resposta. Ao mesmo tempo que recebo a resposta que o procurador fez em nome do Ministério Público da instituição, a extração ilegal de madeira, e aí olha a situação, senhora presidente, senhores senadores, que foi criado. Essa madeira ilegal foi para dentro dos pátios de serraria, foi cortado, foi mandado para fora, e o documento foi a TPF falsa que tinha na época, documento fraudulento, forjado, que vinha do estado ou de outros estados vizinhos, e o governador Ivo Cassol na época levando a culpa. Infelizmente, a gente ainda assiste hoje. Não bastasse não ter aceito as denúncias em nada, ainda por cima, o Ministério Público, há poucos dias atrás, mandou uma denúncia, crime contra a minha pessoa, porque disse que eu estava caluniando o procurador, que é uma questão pessoal, que eu tenho alguma coisa contra ele. Eu não tenho nada contra ele. Eu simplesmente, quando fui prefeito de Rolim de Moura, eu fiz uma campanha para arrecadar imposto no município, que hoje meu irmão é prefeito de Rolim de Moura, e começou a campanha do mesmo jeito. Ele tinha 2 carros que eram de placa de fora, e eu pedi para ele que transferisse para a cidade. Uma vez que a sociedade falou que eu era o prefeito e era a autoridade máxima da cidade, eu tinha que falar com ele. E eu fui falar com ele, e ele disse para mim que ele ia mostrar quem mandava na cidade. E depois daquela vez para cá, era dele taca, e dele taca, e dele taca, e vem taca até hoje. Quando não é diretamente por ele, igual esse processo de 2007, que ele não ouviu o secretário de Segurança Pública, não ouviu o diretor de polícia, ele sabe que eu estava nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, ele fez a denúncia. Ele assinou, mandou para frente. Por que ele não mandou todo mundo e me botasse de embalo junto e pé em mim? Não, pensou só o Ivo Cassol no meio. Porque o objetivo dele é pessoal comigo. Além desse processo que foi encaminhado, poucos dias atrás, eu não fui notificado ainda que voltou para o Ministério Público, crime, por causa das denúncias que eu fiz. Pasme agora o que aconteceu na semana retrasada. Olha o que eu tenho na mão aqui. Ministério Público Federal de Rondônia processa Cassol e outras 5 pessoas por improbidade administrativa. Réus são acusados de embaraçar, desmerecer e desacreditar os trabalhos do membro do Ministério Público e da Polícia Federal. Gente, eu fiz a denúncia com documento. Eu fiz a denúncia, Jaime, com documento na mão, senador Jaime Campo. E agora vem dizer que eu tentei embaraçar em algum lado, aí vários procuradores assinaram a nota. Vários procuradores que assinaram essa nota, que infelizmente eu fico triste, porque os procuradores estão fazendo corporativismo interno dentro daquela instituição, porque o Ministério Público é uma instituição forte, mas quando é usada, da maneira que está sendo usada em Rondônia, infelizmente bota tudo por terra. A ação civil pública, eles colocam aqui, até na época do meu filho,
Diz aqui que o meu filho, na época eu era governador, como tinha feito tráfico de influência, foi preso, ficou 5 dias, foi absolvido em todos os tribunais. Desde o lado da primeira instância até na última instância. Não foi provado nada contra o meu filho. Mas mais uma vez, para poder dar um destaque nacional, bota o filho do governador no meio. Colocaram junto na denúncia, como se eu, Ivo Cassol, tivesse atrapalhado, ou venha atrapalhando alguma coisa, o procurador de Estado. Agora eu venho aqui e quero mostrar um documento. Eu gostaria que essa Câmara pegasse esse documento aqui, esse documento oficial. É o documento, e pudesse deixar, eu vou ler esse documento aqui, e gostaria de passar aqui para os demais senadores, eu tenho várias cópias aqui, se alguém puder passar na casa, um documento que está dentro, ó, Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, memorando número 108, Cacoal, dia 15 de setembro de 2005. O senhor Trajano Azevedo Fonseca era o chefe da cidade de Porto Velho, aonde foi encaminhado esse documento. Senhor administrador, como já é de conhecimento de todos que participaram da reunião realizada em dia 19/8/2005, onde estiveram presentes lideranças indígenas e demais membros da comunidade indígena e da etnia Suruí, representantes do IBAMA, FUNAI e o senhor Reginaldo Pereira da Trindade, digníssimo procurador-geral do Ministério Público Federal, do Estado de Rondônia, para tratar de assunto relacionado à exploração ilegal de madeira de lei, no interior das terras indígenas, 7 de setembro, jurisdição a esta regional, decidido o consentimento verbal, olha o que está aqui, ó, documento da FUNAI para a FUNAI, decidido o consentimento verbal pelo senhor procurador e as comunidades indígenas ali presentes, a comunidade, senhor procurador, quando me refiro aqui do Reginaldo Trindade, que ele citou em cima, a comunidade indígena ali presente, a continuidade da retirada de madeira da área, em atendimento à solicitação de lideranças indígenas, da necessidade de dar continuidade da retirada de madeira para pudessem, assim, saldarem seus débitos perante as partes interessadas na ilegalidade. Quem escreveu isso não fui eu. Quem escreveu isso? Está aqui nesse documento. Foi um funcionário da FUNAI, chefe da FUNAI de Cacoal, interessados na ilegalidade. Mediante esse argumento, lhe foram homologados verbalmente a autorização, até que as comunidades envolvidas pudessem sanar seus débitos para com os seus credores. Aí vem o final. No entanto, solicito Vossa Excelência ver a possibilidade em consultar o nobre procurador, seu prazo concedido aos civícolas já foi expedido. Caso positivo, sugiro que sejam oficializados os órgãos repressores IBAMA, Departamento da Polícia Federal, para a realização de possíveis operações de repreensão ao redor da reserva, com finalidade de inibir a exploração ilegal da flora, uma vez que o fluxo de madeira vem causando grande impacto ambiental na ferida reserva indígena. Peço mais 5 minutinhos, senhor presidente, para concluir aqui. Então, portanto, está aqui esse documento. Esse documento não fui eu que criei, senhor procurador-geral, doutor Gugel. Eu sei que o senhor tem muitos abacaxi para descascar, mas é inaceitável a Corregedoria do Ministério Público não dar atenção para esse documento, não apurar os fatos. Isso aqui, ó, esse documento aqui, essa ilegalidade, a arbitrariedade, isso é um crime, porque ao mesmo tempo é a mesma coisa, senhora presidente, senhores senadores, dizer para um criminoso que vem roubando e que vem assaltando, que tem dívida e que ele pode continuar roubando, assaltando, pode continuar matando, porque até para poder saldar suas dívidas. Está aqui no documento. Esse documento aqui eu vou distribuir para cada senador. Vou mandar uma cópia para o procurador-geral, doutor Gugel. Eu, como governador do estado de Rondônia, fui vítima da imprensa nacional por desmatamento, por retirada da madeira de área indígena. E quem foi que autorizou? Foi o procurador-geral, que participou da reunião. Os índios gravaram ele e disse para ele: podia lhe denunciar, doutor, podia lhe denunciar, mas não vou lhe denunciar. E ele falou que sabia até a extração ilegal de diamante, aonde morreram 29 garimpeiros, aonde continua a extração ilegal até agora. E aí ele disse que não podia fazer nada. E agora hoje, eu tenho mais uma ação contra mim, porque simplesmente
eu defendi o interesse do povo do Estado, eu defendi a legalidade. Mas quem foi que entrou com esse processo contra mim? Os procuradores, colegas de trabalho, seus parceiros do dia a dia, que conversa, toma cerveja e almoça em casa, junto no final de semana. Eu até hoje não usei essa tribuna de Senado, respeitando tudo isso. Mas o que estão fazendo dentro do Ministério Público é crime. Isso é uma barbaridade. E aí eu peço para o Procurador-Geral do Ministério Público, apura esses fatos. Ah, mas o Ivo Cassal tem vários processos. Não estou preocupado com isso, porque eu sou igual a leproso. Uma ferida a mais, uma a menos não faz diferença. Meu lombo já está grosso, eu aguento porrada. Porque o homem que é homem público, tiver medo de processo, saia da vida pública. É só ser governador, é ser prefeito, ver o que é que tu tem que tomar decisão. Aqui no Senado é bom, é tranquilo. A gente ocupa a tribuna, faz a denúncia. Não tem pressão de sindicalista, não tem pressão disso, não tem pressão daquilo, mas vai viver no dia a dia lá no local. Eu vivi isso, senhoras e senhores presidentes, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e está aqui, é o documento que eu mostrei e estou mostrando na imprensa nacional. Um procurador federal, doutor Reginaldo Trindade, um documento que o próprio funcionário da FUNAI, chefe da FUNAI de Cacoal, mandou e enviou para a FUNAI de Porto Velho, pedindo se continuasse ou não a extração ilegal de madeira. E se paralisasse o trabalho, então que tinha que colocar a Polícia Federal para poder coibir. Mas quem autorizou tirar a madeira? Foi o Cassol? Foi o governador? Não, senhora presidente. Quem autorizou foi o Ministério Público. Mas para eles estão corretos, para eles está tudo certo. Eles podem. Eu gostaria que o Procurador-Geral tomasse providência, que o corregedor que eu fiz a denúncia tomasse providência, porque eu não vou aceitar. Não porque eu quero privilégio, eu não quero. Nem porque eu sou senador. Mas não é justo você denunciar com documento e hoje o próprio Ministério Público vem aqui posar de santinho. Os próprios procuradores vêm aqui dizer que tudo que fizeram lá estava legal. E aí dele taca no senador Ivo Cassal, dele peia no Ivo Cassal, é processo crime de um lado, é processo probidade do outro, gasta com advogado. Não tem problema nenhum, senhor presidente. Eu vou continuar firme, porque eu sei que outros processos virão. Não tenho dúvida disso. Agora, de uma coisa pode ter certeza, eu não vou desistir da minha luta para os menos favorecidos. Eu não vou desistir para que se tenha justiça, mas presidente, de maneira nenhuma que se faça justiça. Da mesma maneira que eu já vi em instâncias superiores buscar justiça, vou continuar buscando. É o meu direito como cidadão. Não é meu direito como senador, não, porque eu estou aqui para ajudar o país, para fazer lei, mas é um direito que eu tenho como cidadão, como qualquer um que se sente prejudicado. Agora, o que eu não posso aceitar é o Ministério Público, que tem que defender a lei, que devia ter investigado o seu membro, não investigou. Fizeram 3 cantos. É igual um pai, quando alguém vem e diz que tem um filho dele envolvido com roubo, com tráfico, com droga. Aí o pai vai lá e passa a mão na cabeça dele. Em vez de poder curar o filho, em vez de salvar o filho, acaba envolvendo ainda mais dentro da criminalidade. Ele tem que tomar medidas enérgicas, ele tem que tomar medidas firmes, tem que tomar medida forte, para que os outros filhos não vá no mau caminho também. E assim é dentro de qualquer instituição, é dentro da política, é dentro do Ministério Público. Por isso aqui, para encerrar, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu peço encarecidamente que o Procurador-Geral pegue esse documento, verifique as fontes. Não fui eu que produzi, não. Não fui eu que produzi, chegou nas minhas mãos. E são documentos internos do Ministério da Justiça, dentro da FUNAI, aonde chegou nas minhas mãos como governador do estado de Rondônia. Portanto, eu só busco uma coisa, justiça, e agradeço a todos. Obrigado.